Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia hoje. E hoje temos como tema tipos de moradia. Vê só o que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar a descrever os meios das possíveis formas de como se cria as moradias, os diferentes tipos de moradias que possam se existir. Então, vem comigo que a gente vai estudar bem legal hoje algumas moradias, algumas residências. Como é a sua residência? Como é a sua casa aí no seu bairro? Vamos pensar? Vê só. Moradia é o lugar onde a gente vive. É o lugar onde a gente vive com a nossa família, com os nossos parentes. Existem as escolas, existem igrejas, mas moradia, o nosso lar, é o nosso lugar de vivência principal, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso. Então, para começo, quem aqui lembra aquela musicazinha que diz assim: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Quem aqui lembra? É uma música que a gente aprende lá quando tá no infantil, que a professora canta pra gente. Pra gente entender o que é uma casa, pra gente entender que a gente mora naquele local com os nossos parentes, que a casa ela tem cômodos, tem teto, não é verdade? Então é uma musicazinha que nos lembra um tipo de moradia, tá bom? E eu trouxe essa musicazinha aqui para vocês verem como é. Olha aí essa casa, ó. Uma casa toda pela metade. Uma casa que não tem teto, uma casa que não tem parede, todo ao contrário, tá vendo? Uma musicazinha só para a gente relembrar aquela época lá no infantil, tá bom? E quero mostrar para vocês o seguinte. Olha essa imagem, foca aí na imagem para todo mundo ver. As moradias do passado, presente e futuro. Como é que as pessoas construíam as suas casas? Elas moravam onde? Como? Saibam que com o passar do tempo, os tipos de moradia foi mudando. Foi mudando o jeito de se construir. Quem é que lembra daquela historinha dos 3 porquinhos? Onde os porquinhos foram lá, pegou um terrenozinho e cada um construiu a sua casa de um jeito. Quem é que lembra? Pronto. Então, com o passar do tempo, né, a tecnologia foi aumentando, os recursos materiais foram se modernizando para tornar casas mais fortes. Fortes em relação ao tempo, ao clima, ao local onde você vive. Então, as moradias elas começaram a passar por um período de avanço durante o tempo. Tá certo? E aqui eu trouxe uma imagenzinha, ó, o homem das cavernas lá. Geralmente, homem das cavernas moravam em cavernas. E o tempo foi passando, foi se construindo casas de madeira, de alvenaria, né? E aí foi se modernizando e chegando até os modelos de casa que a gente tem hoje, tá certo? Passando. Por que será que as moradias são construídas de formas diferentes? Vocês já pararam para imaginar por que existem moradias muito grandes, moradias muito pequenas, moradias de uma forma e de outra? Como assim? Por que existe essa diferença? Vamos pensar. Primeira pergunta que eu faço a você. Do que é feita a sua moradia? A sua casa é feita de quê? Como é a casa que você mora? Vamos pensar um pouquinho. Como é a casa? Será que tem vários cômodos? A sua casa é feita de tijolos? De que é feita a sua casa? Existem vários tipos de casa, vários tipos de moradia. E eu trouxe algumas aqui para vocês darem uma observadinha, tá bom? Olha essa imagem aí, ó. Tem casas de tudo quanto é jeito, tem casa de madeira, tem prédio, tem condomínio, tem casa com piscina, tem palafitas, tem aquelas casinhas mais simples, tem casa com sítios. Tá vendo aí o exemplo? Legal, né? Deixa eu passar para mostrar outra coisa aqui para vocês. Tipos de moradia. Preste atenção comigo. Os tipos de moradia são as moradas construídas pelo homem individualmente ou coletivamente, a fim de habitá-los.
tornando-se, então, os seus lares. As moradias são construídas segundo a necessidade e também segundo as condições de cada indivíduo. Então, eu tenho aí o exemplo de uma oca, que é a casinha, né, a moradia do índio, que é feita de galhos mais palha. Tá vendo? Eu tenho aí a casa de tijolos, que é feito de tijolo, né, com cimento, tem aquela construção todinha. Eu tenho também iglu, que são blocos de gelos, né? Tem uns blocos de gelo que esses tipos de moradiazinhas, esses tipos de casinhas, não é tão normal aqui, é só lá nos polos, tá bom? Onde existe muito gelo, muita neve, tá bom? Eu tenho a casa de palafita, que são construções feitas com troncos de árvores. Geralmente, quem mora em bairros ribeirinhos, né, à margem de rio, aí constroem assim, casas tipo palafita. Ela é mais erguidazinha, tá bom? Para quando a maré ou quando subir, não atingir a casa. Então, ela é mais suspensa. Tá vendo aí? Eu tenho uma casa de madeira, certo? Que ela é feita de madeira. E aí tem toda a construção, todo o corte perfeito para poder fazer o formato da casa todinho. Tá vendo aí? Vários tipos de moradia. As moradias, presta atenção, as moradias são geralmente adaptadas ao tipo de local onde está sendo construída. Portanto, é preciso levar em consideração as características geográficas de cada lugar, tá certo? Por exemplo, eu vou construir aqui em Vitória de Santo Antão um iglu, aquele que é feito com blocos de gelo, não dá certo, ia derreter, não é, pessoal? Então, depende de cada clima, depende de todas as características do tempo, geográfica, para se construir determinada casa. E vai ter pessoas que vai ter mais condições e outras não, tá bom? As moradias também estão relacionadas à cultura. Por exemplo, não é muito comum você ver uma oca no Mariana Malha, na Avenida Mariana Malha. É comum você ver uma oca por aqui? Não, né? Porque ela é culturalmente dos indígenas, né? Elas são casas, moradias dos índios, tá bom? Então, vamos lá. Possibilitando, então, que por meio de suas características possamos identificar elementos culturais, tradicionais e também observar um nível de desenvolvimento econômico. Olha aqui a oca. As ocas são as habitações indígenas, tipicamente brasileiras. E o nome é originário do tupi. É um tipo de língua, tá? Tem a língua portuguesa, pronto. Tupi é um tipo de língua indígena. Sua construção normalmente é feita de vários nativos e corresponde a uma moradia coletiva. Bom, geralmente se mora muitas pessoas dentro de uma oca. Normalmente é feita de galhos, troncos de árvores, palhas e folhas. São bastante resistentes, podendo durar muitos anos. Eu tenho uma casa aqui, de tijolos e telha. Essa é chamada casa de alvenaria, que corresponde à construção em que a estrutura utilizada para levantar a casa é unida por argamassa, por cimento, aquele trabalho manual. E é uma casa mais resistente. Geralmente, a maioria das casas é feita de alvenaria, porque resiste ao frio, à chuva. Entendeu? Então, é o tipo de moradia mais comum que a gente vai ver, que é a alvenaria, tá bom? Os iglus, olha aí, habitações construídas em locais que apresentam baixas temperaturas, aqueles lugares bem frios mesmo. Normalmente encontradas nas regiões polares. Os iglus são construídos com blocos de neve. Nas próximas aulas, a gente vai tentar trazer aqui um mapa, um globo, para vocês verem onde é os polos. Se você pegar um globo terrestre, que é aquela bola que tem divididinho todos os locais do mundo, tudo divididinho lá,
A parte de cima e a parte de baixo, você vai ver que é bem esbranquiçada. Aquilo ali se chama polos, porque só tem gelo, muito, mas muito gelo mesmo lá. É onde são construídos iglus, tá bom? As palafitas são habitações construídas em áreas alagadas, tá bem? Sua construção é feita a fim de evitar que a moradia seja arrastada pela correnteza dos rios, ok? Casa de madeira, que corresponde à construção em que a estrutura é utilizada para levantar a casa de madeira. Ela é toda de madeira, toda. Quem aqui já viu uma casa toda de madeira? Bonita, né? Mas aí eu fico pensando em quantas árvores foram derrubadas para poder construir aquela casa só feita de madeira, não é? E lembra da história dos 3 porquinhos? Que um construiu uma casinha de palha, outra de madeira e outra foi de alvenaria? Qual é a mais resistente? A de alvenaria, não é? Então, não que a de madeira não seja resistente, vai depender, ó, do poder aquisitivo, do dinheiro, do papai e da mamãe, do quanto ele pode investir em uma casa. Mas a mais resistente é a de alvenaria. Mas está aqui a de madeira, que existe, tá bom? Só não é muito comum. Vamos lá. Casa. Quem aqui mora em uma casa parecida com essa? Ou uma residência. É a função de moradia, o indivíduo junto com outras pessoas. Quantas pessoas moram na sua casa? Mora muita gente? Mora pouquinha gente? Sua casa é grande ou pequena? Tem muitos cômodos nela? Você já parou para observar a sua casa? A gente fala tanto, né? Português, matemática, geografia, mas a gente esquece de observar o que está perto da gente, principalmente a nossa casa. Outro exemplo aqui, prédios, edifícios. É uma construção com a finalidade de abrigar atividades humanas. Por que, professora, se existem muitos prédios hoje em dia? Hoje é mais comum você ver muitos prédios, porque a população está crescendo tanto, que aí as pessoas começaram a construir uma casa em cima da outra. É o que a gente chama de prédios. Entendeu? Palafita, que a gente já viu. Olha aí um exemplo de uma palafita. Tá vendo? Iglu, olha aí, ó. Interessante, né? Como esses blocos de gelo ficam lá, vivinhos, fazendo uma residência, não é? Lá no Alasca, no Ártico. É bem comum lá. Casa de pau a pique, olha aí, ó. Essas casas de pau a pique, ela é feita de barro, né? Mais madeira. Alguns tronquinhos de madeira e faz a casa de pau a pique. Eu tenho também, cadê? Deixa eu ver. As ocas, olha aí um modelo de oca. Grande, não é? Vocês estão pensando que ocas é pequenininhas? Não, são enormes, são moradias dos índios e geralmente mora muita gente dentro dela. Condomínio, existe o condomínio de casas, né? Que é aquele conjunto de casas que tem uma certa proteção, que são mais retidas ali, elas são guardadinhas. É diferente dos nossos bairros daqui de Vitória. Tem alguns condomínios que vão ser fechados, que só tem residência ali dentro, tá bom? Olha, casa de sítio. Ai, como é bom a casa de sítio, né? Meus alunos de Pirituba. E aí, casas no sítio. Como é bom a gente ter um sítio, não é? Como é bom a gente ter um lugarzinho assim para plantar, para criar animais. Não é legal? Respirar o ar puro do verde. Não é muito bom isso? Casa de sítio. Construída com materiais simples, porém fortes. Casas simples, como eu mostrei no início a vocês. Olha aí, ó, habitações planejadas. E eu tenho as casas, as moradias, e nessas moradias elas têm as suas partes, não é? Não é tudo junto e misturado. Não. Tem a parte do quarto, a cozinha, os cômodos das casas. Eu tenho a sala, onde você senta para assistir às aulas da TV, tá vendo?
Tem o banheiro, onde a gente usa, né, para fazer a nossa higienização, tomar aquele banho bem delicioso. E uma pergunta que eu trago aqui para vocês, alunos. Bora pensar junto com a professora aqui. Queremos moradias para todos, mas será que todas as pessoas do mundo têm a sua moradia certinha? Tem o seu lugar, onde chega no final do dia, corre para sua casa para poder descansar? Será que todos têm moradia? Vê só, pessoal. É lei, certo? Garantir moradia para todos. Todos têm que ter um lar, principalmente as crianças, elas devem ter um lar. Mas a nossa sociedade ela é bastante mista. E existem aquelas pessoas mais pobres que não têm onde morar, que moram debaixo de ponte, que moram nas ruas. E isso é muito triste. Por quê? Porque enquanto você está no conforto da sua casa, da sua moradia bonitinha ali, ó, lhe protegendo do frio, existem muitas pessoas que não têm onde morar. E isso não pode acontecer. E a gente usa da solidariedade de todo mundo para ajudar essas pessoas. Como assim, professora? Eu vou trazer para morar junto da minha casa? Não, mas de atender e de ser caridoso com essas pessoas. Geralmente, essas pessoas que não têm casa também passam fome, passam frio. Então, a gente tem que usar de nossa caridade. Se você tem brinquedos velhos, brinquedos em bom estado, então conserta, lava, arruma direitinho, faz doação. Se você tem casacos que possa doar, você faz doação também para essas pessoas. Então, a moradia é um direito de todos, porém nem todos têm acesso a elas, tá bom? Olha aqui, ó. As consequências que a falta de moradia causa na vida das pessoas, de muitas pessoas. O crescimento desordenado das grandes cidades. Quando as cidades começam a crescer sem planejamento, cresce, as pessoas ficam sem saber onde morar. O desemprego também ajuda as pessoas a não terem como sustentar uma casa. A falta de políticas públicas, né, que acobertem, que protejam essas pessoas que não têm onde morar. Ou seja, a criação de abrigos para elas. Muitas vezes algumas cidades não têm. E aí o número de moradores de rua aumenta ainda mais. E isso é muito triste, tá bom? Então, quando a gente pensar em moradia, a gente tem que dar muito valor àquela que a gente tem. Por isso que a gente tem que cuidar, tem que zelar pela nossa família e pelo local onde a gente mora. Porque tem muitas pessoas que não têm isso que você tem aí, tá bom? E vamos fazer uma revisão do que a gente viu hoje? A gente viu os tipos de moradia, a gente viu que a cultura e os hábitos influenciam no jeito que é construída essas moradias, não foi? A gente viu também alguns exemplos, algumas imagens aqui. A gente viu as moradias de antes, do passado, e com o decorrer do tempo, ó, ela foi crescendo, foi avançando e foi mudando o jeito de se construir as casas, não é verdade? A gente viu que existe um problema onde muitas pessoas não têm onde morar, e isso é um grande problema, sim. E a gente tem que usar de caridade, tem que zelar por aquilo que a gente tem, e tem que ajudar as outras pessoas que não têm também, tá bom? E eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Alunos do primeiro ano, preste atenção. Desafio, vai fazer aí na sua casa, tá certo? Tirar foto e mandar para sua professora. Então, ó, você vai pegar um papel bem lá, bem no seu caderno, vai desenhar a sua moradia. Qual é a cor da sua moradia? Pinta lá qual é a cor da sua casa. Não esquece de colocar o número da casa na frente. Faz do jeitinho que é a sua moradia. Como é o seu lar? Como é a sua casa? Desenha, faz um desenho bem bonito, tira a foto e manda para a tua professora. Não vai esquecer, tá? E ó, vou cobrar, tá? Vou cobrar. E aí, será que vocês estão fazendo mesmo os meus desafios? Que toda aula eu passo desafio aqui para vocês. Não vai deixar de fazer, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado de alguns tipos de moradias que existem. Próxima aula terá vários outros assuntos bem legais para a gente ver. Então, agradeço muito a presença de todos vocês.
mais uma vez. Fique em casa, não aglomera, usa máscara. Vamos cuidar da nossa família e cuidar da nossa saúde também, tá bem? Ok? Espero vocês na próxima aula. Beijos, tchau, tchau!